Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. Juntos para mais uma quarta da bênção, uma série poderosa para edificar a minha e a sua vida. E glória a Deus, né, meus irmãos? Glória a Deus. A série O Poder de Deus. E não basta só ouvir falar do poder de Deus. Nós precisamos querer viver o poder de Deus na nossa vida. Vou colocar aqui para carregar a igreja só um minuto. Isso. Nós precisamos querer viver o poder de Deus. Mas para isso existem princípios. E nós precisamos entender esses princípios. É a mesma coisa, o porquê que o Senhor nos entregou a quarta da bênção? Porque Ele quer abençoar, entendeu? Ele quer abençoar o povo dele. E agora, a série, né, o poder de Deus, ou seja, ele dentro da quarta da bênção, a série o poder de Deus, ou seja, ele quer abençoar e ele quer mostrar o poder dele. O nosso Deus, igreja, ele é vivo. Mas isso eu já sei, mas parece que sabe de ouvir falar. Queira viver Deus. O nosso Deus, ele é poderoso. Não existe impossível para ele. Então, queira viver os planos de Deus. Queira estar liberto para viver os planos de Deus, que foi o que foi falado na semana passada, né, na quarta da bênção, que é necessário ser liberto para viver os planos de Deus. Entenderam? Então nós precisamos sair do raso, entendeu? Sair do raso e viver Deus. Isso já fala, viver Deus significa o quê? Colocar Ele em primeiro lugar. Entendeu? Obedecer a Ele. Viver, né? Obedecer os mandamentos, as leis. Mas o problema das pessoas é que querem o poder, querem a bênção, mas não querem fazer a sua parte. Igreja, eu faço a minha parte, Deus vai fazer a dele. Você faz a sua parte, Deus vai fazer a dele, porque ele não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém e ele é um Deus justo. Então nós precisamos confiar nisso, tá bom? Vamos orar comigo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus justo, glórias a Ti, Senhor, por mais uma quarta da bênção na Sua presença. Alcança, Senhor, o Seu povo através da minha vida, Senhor. Eu me coloco à Sua disposição. Eis-me aqui, Senhor, como ferramenta viva em Suas mãos, ó Deus. Que o Senhor cresça e eu diminua. Não é sobre mim, é sobre Ti. Prepara o Seu povo para ouvir a Sua palavra, a Sua mensagem, ó Deus. As Suas orientações, para que eles possam viver o melhor de Ti nessa terra, Senhor. O Senhor quer começar a abençoar o Seu povo aqui, que eles possam entender isso, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja? O tema de hoje é o poder de Deus na multiplicação. Olha que poderoso, né? Quem tá precisando de multiplicação em sua vida, né? Seja na área financeira, na área material, seja de saúde, né? Que área que você está precisando de multiplicação, tá? Então eu quero ir com vocês, vamos meditar em Lucas 9, do 12 ao 17, tá?
Tem algumas anotações aqui, então vamos lá. Ao fim da tarde, os 12 discípulos ali no caso, aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos, aos povoados e encontre comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão, que era em torno de 5.000 pessoas, igreja. Todos comeram, né? E aí, enfim, aqui já adiantando um pouquinho, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, tá? E apenas 5 pães e 2 peixinhos foram multiplicados por Jesus para alimentar uma multidão. O nosso Deus, de verdade, é o Deus da multiplicação. Essa é uma passagem bem conhecida, né? Mas não basta ser conhecida. Nós precisamos viver a Bíblia, né? Se aqui fala que Deus, né, multiplicou, Jesus multiplicou, ele estava ali, né? Então, assim, é porque é possível na nossa vida. Não é só naquele tempo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não está morta. Ela é viva, eficaz. É uma promessa de Deus para nós. A Bíblia toda, ela é cheia de promessas para nossa vida, herança para nossa vida. Entenderam? Tem um pelinho aqui que tá me incomodando. Então, igreja, vamos seguir aqui. Muitas vezes, a maneira que Deus faz, a maneira como ele age, às vezes para nós não faz sentido, a gente não tá entendendo, mas no final das contas, a gente vai entender. Muitas vezes no meio do caminho a gente não entende, mas a gente precisa confiar. Se Deus te deu uma ordenança, se Deus mandou fazer algo, mesmo que você não entenda, simplesmente obedeça. Não queira pagar o preço da desobediência, não queira colher consequência da teimosia ou do orgulho, igreja. Amém? Então, o que a gente pode chamar? O que chama atenção nessa passagem? Então, assim, o que acontece quando trazemos e entregamos os nossos recursos em primeiro lugar para Deus? Ele multiplica, tá? Tudo o que for levado a Deus primeiro em adoração será multiplicado. Você está, mas como assim entregar a Deus? Isso é polêmico muitas vezes, as pessoas não entendem, não aceitam, não estão abertos para ouvir certos princípios. Eu vivo isso, igreja, o que tá falando aqui, eu vivo, tá? Então, assim, dízimo, quem dizima ou quem oferta, tá? Dízimo está honrando a Deus. Né, está primeiro oferecendo, não é doando não, porque o nosso Deus ele não precisa, nós estamos devolvendo, honrando, porque é Ele que nos dá tudo, então a gente não tá doando nada, tá, porque quem abre a porta é Ele, né, então, e a oferta é uma adoração, entendeu? Deixa eu seguir aqui, igreja, sendo assim, a partir do texto, né, que lemos, o que a gente pode aprender? Né? O primeiro princípio da multiplicação dentro do versículo que eu li aqui para vocês. Primeiro princípio da multiplicação. Algo precisa ser abençoado antes, tá? Para que possa ser multiplicado. Então a primeira coisa é para Deus pedir a bênção do Senhor. Aí lá no
dentro do versículo 16, né, que nós falamos, tá assim, ó. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Ou seja, até nossas compras. Aqui em casa, quando a gente faz despesa, compra uma roupa, qualquer coisa, o mínimo detalhe, seja um pirulito. Senhor, abençoa, Pai, essas compras, multiplica, sabe? Primeira coisa, apresenta para Deus. Apresenta, agradeça. Nós precisamos ser gratos, tá? A Bíblia diz, né? Lá em Romanos 11:16. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Automaticamente ele vai abençoar, ele vai multiplicar tudo que nós oferecemos para ele em primeiro lugar. Não é do que sobra, não é do resto. O dele tem que ser reservado, assim como ele deve ser a nossa prioridade em tudo, em tudo. Eu vivo esse princípio. Eu vivo esse princípio e é real. As nossas ovelhas vivem esse princípio e dão muito testemunho, muito testemunho. Se você ainda não vive, peça a Deus para te mostrar, faça prova com Ele. A palavra diz para fazer prova com Ele, tá? Que Ele vai multiplicar, que Ele vai fazer, que Ele vai encher o celeiro. Então faça a prova com Ele. O segundo princípio da multiplicação. Somente o que é dado pode se multiplicar. Aí vem, né? Lá no versículo 16, né? Lá em Lucas que eu falei para vocês. Em seguida entregou-os aos discípulos para que servissem ao povo. Você não pode comer aquilo que Deus quer usar para realizar o milagre da multiplicação. Ou seja, não seja egoísta. Não pense somente em si. Você quer a bênção do Senhor? Você quer ser abençoado no seu trabalho? Aonde você pôr a planta dos seus pés, você quer ser abençoado? Aonde você tocar, você quer que seja abençoado? Não seja egoísta. As bênçãos do Senhor são para ser multiplicadas, tá? As bênçãos do Senhor são para ser multiplicadas. Amém? É igual algo que o Senhor sempre, assim, desde que Ele me entregou a quarta da bênção, que Ele falou comigo, né? Abençoada para abençoar, ou seja, eu quero ser abençoada, mas para abençoar. Não quero bênçãos egoístas, não é isso que agrada a Deus. A bênção egoísta não agrada a Deus, tá? E automaticamente quem está atrás de bênçãos egoístas não vai ser abençoado. Amém? Porque Jesus ele veio para servir. Nós estamos aqui para servir. De que maneira você pode servir? Você já pensou sobre isso? Como você pode servir a Deus aqui na terra, tá? O terceiro princípio da multiplicação. Coloque a sua vida em ordem para que aconteça a multiplicação. O nosso Deus, o reino de Deus é extremamente organizado. Se você não consegue administrar no pouco, como você quer chegar no muito? Organize a sua vida, trabalhe com agenda, seja organizado, planejado, entendeu? É necessário. Então aqui, ó, lá em Lucas 9, 14 e 15, né? E tava ali cerca de 5.000 pessoas, né?
Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Ponto, né? O milagre da multiplicação somente acontece, igreja, quando obedecemos à voz de Jesus e vivemos de acordo com as suas instruções. Ele é organizado. Muitos desejam o milagre da multiplicação, mas têm falhado em seguir o que diz a palavra, tá? Ou Deus também, ele orienta em coisas particulares. Eu já falei em várias pregações aqui, em várias mensagens. Se hoje eu estou na cidade que eu estou, é porque eu estou obedecendo uma ordem. Porque da minha carne, da minha vontade não seria aqui, tá? Mas Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, não saia dessa terra. Então eu estou aqui, obedecendo, cumprindo uma ordem. Grandes coisas o Senhor tem feito, e tem multiplicado, e tem abençoado, e tem feito, igreja, tá? Como eu falei, muitos desejam o milagre da multiplicação, mas têm falhado com relação aos princípios, né? Suas finanças precisam estar em ordem, né? Você precisa ser honesto, íntegro, para assim receber o milagre da multiplicação, tá? Deus não pode abençoar aquilo que a sua palavra condena, tá bom? Igreja, é forte, é poderoso. Se você que tá aqui quer ser abençoado, começa, não sei se é a primeira vez que você tá aqui, vai desde a primeira quarta da bênção. Presta atenção em cada princípio que está sendo liberado aqui, que já faz um tempo, e siga. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ser vitrine da glória de Deus. Só quem crê, diga amém, tá? Então essa é a palavra de hoje. Queira viver o poder de Deus, queira ser abençoado, queira a multiplicação na sua vida. Transbordando. E quando transborda, é para outras pessoas também. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção. Deus te abençoe.